Nós vamos estudar um pouquinho a carta de Efésios. Nós já vimos na segunda-feira, fizemos uma breve introdução. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta bastante profícua, ela é profunda, ela é simples e ao mesmo tempo ela é muito profunda. É para cristãos que almejam um crescimento à maturidade espiritual. Aqueles que desejam a formação de Cristo em seu interior. Então, essa carta para nós estudarmos juntos e também individualmente, você nos seus lares, os irmãos poderão lê-la exaustivamente, que vocês irão crescer muito. É uma carta maravilhosa, preciosa, é uma carta que vai mostrar as riquezas que nós já temos em Cristo Jesus. E talvez muitos, talvez por uma questão de desatenção, passam por esses textos da palavra de Deus e não percebem que essa carta fala de tudo aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. São riquezas insondáveis que nós já temos em Cristo Jesus. Por exemplo, a riqueza do Evangelho. O Evangelho, a riqueza dele é que já começa em nossa salvação, em nossa libertação do pecado. Vocês sabem que o Evangelho nada mais, nada menos do que, embora ele seja infinito, não quero aqui limitar este Evangelho, nos libertando do pecado, nos dando uma nova vida pela ressurreição. O velho homem foi crucificado, sepultado, enterrado, porque ele foi morto, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e nós estamos pela fé assentados nos lugares celestiais em Cristo. Esta é uma das grandes riquezas do Evangelho. Mas nessa carta aqui, no capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios, nós, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, se é insondável, nós não conseguimos sondar. Então, são tantas riquezas que nós temos na pessoa de Cristo, nunca é fora de Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem bênção para ninguém, irmãos. Percebe? Mas como que eu sou tão abençoado e abençoada? Se você de fato não creu no Senhor, você participa da graça comum, que Deus, Ele derrama suas chuvas para justos e injustos, e o sol para ímpio e também para os que creem. Mas as bênçãos celestiais, espirituais, são para o seu povo, para aqueles que se tornaram filhos de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós vamos tratar um pouquinho das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos apenas analisar esse versículo 3, aqui que diz o seguinte, Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ter uma breve palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos dê a capacidade e nos habilita com a sua sabedoria, com a sua unção, para que possamos então compreender essas verdades que estão aqui na palavra de Deus, que o Espírito Santo deseja revelar para todos nós nesta manhã. Então deixe que o Espírito Santo do Senhor ministre, revele essa verdade ao seu coração, para que você possa saber as riquezas que você tem na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, te damos graças pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo sono. Obrigado, Pai, porque enquanto nós dormimos, as Tuas misericórdias já se renovavam sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós sabemos pela Tua palavra que elas não têm fim. Também sabemos que elas são a causa de nós não sermos destruídos. Que bom, Pai, que ela cada manhã se torna bem novinha para nós. Eu te peço, Pai, que Tu estejas nos dando sabedoria para compreender as Escrituras, espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Teu Filho plenamente,
o nosso Senhor e Salvador, a nossa vida. Cristo é o nosso tudo. Como somos gratos ao Senhor por isso, porque quem somos nós para merecermos tanto, Pai? Às vezes nós precisamos de pedir ao Senhor que cesse um pouco das tuas bênçãos, porque elas são abundantes sobre as nossas vidas. Elas vêm de uma forma tão enriquecedoras e nos enriquece o nosso interior. Por isso, traz discernimento para que nós tenhamos percepção e atenção para ouvirmos o que tu tens para nós. Fala conosco pelo teu Espírito, revelando a tua palavra, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. O mundo aqui, irmãos, não nos pertence mais, mas mesmo aqui, Deus, Ele pode nos abençoar, como Ele já nos tem feito. Eu creio que todos vocês têm uma cama para dormir, vocês têm um fogão para cozinhar a alimentação. Então, diante de tudo isso, subentende que vocês têm também um lar para morar, que Deus deu a vocês. Se Deus lhe concedeu uma casa para você ser o proprietário, amém por isso. Mas se Deus não lhe deu condições para ter uma casa, Ele vai providenciar o dinheiro para você pagar o aluguel. Porque nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Aqui tudo vai passar. A palavra fala que a aparência deste mundo passa. Tudo aquilo que é bonito neste mundo, tudo aquilo que é lindo, embora foi Deus quem criou, vai passar. Fala aqui que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais. Eu já vi muitos pregadores e tem muitos livros que afirmam que neste mundo nós só vamos sofrer. Claro que o sofrimento na nossa vida também é uma bênção, mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Por que nas regiões celestiais em Cristo? Porque lá nas regiões celestiais é onde Deus armazena todas as suas bênçãos. Porque Ele está lá literalmente, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, mas pela fé Ele habita em nós. Então, irmãos, você tem que ler aquele texto que você vai compreender de uma forma tão clara, lá em Tiago 1, versículo 17, que diz assim: todo dom perfeito. Lembra? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, regiões celestiais em Cristo, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então, essas bênçãos celestiais que nós temos em Cristo, quando fala nas regiões celestiais, sim, claro que é lá, mas essas bênçãos descem para os seus filhos. De que forma que elas descem para nós? De uma forma ilimitada. Porque Deus não tem limite para nos abençoar, irmãos. Agora, preste atenção no detalhe aqui importante. Essas bênçãos, elas podem ser retidas, inclusive para filho de Deus. Quando os filhos de Deus tiram o foco do Senhor Jesus Cristo e coloca em coisas. Eu vou fazer isso para que Deus me abençoe com aquilo. Deus não faz troca, irmão. Antigamente tinha aquelas flores, né? A gente falava assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E ficava lá, bem me quer, então é isso aqui. Mas não é assim. Deus, Ele não faz troca, Ele nos abençoa de uma forma linda. Nos abençoou com todas. Essa palavra aqui, todas, ela significa total, inteiramente, integralmente e de todo tipo, porque Ele é Deus. Irmãos, como eu tenho desfrutado das bênçãos do Senhor, e o Senhor muitas vezes nos surpreende, às vezes com um telefonema: olha, irmão Cláudio, como é que você está aí, tudo bem? Eu vou te abençoar com isso. Meu Deus, que bênção que é, e tantas outras coisas mais. As bênçãos dele são ilimitadas, são bênçãos que permanecem conosco para sempre. Agora, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos atraídos no corpo dele, crucificados com ele, morremos com ele, fomos sepultados com ele, e juntamente com ele fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo, pela fé nós já estamos lá. Quando cremos neste fato, nós recebemos o que Deus
tem a oferecer para nós. Porque as bênçãos de Deus, porque fomos crucificados, se não passar pela cruz, as bênçãos de Deus podem nos corromper. Se Deus começa a te abençoar você aí financeiramente, você começa a comprar empresas, fazendas, etc., e está bastante rico, você automaticamente vai se esquecer do Senhor. Irmãos, Moisés escreveu em Deuteronômio dizendo o seguinte: ouvindo a voz de Deus, se as vossas riquezas aumentarem, não coloca nela o coração. Lembra de Abraão? Abraão foi abençoado com Isaac. Abraão, quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Muito bem. Nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 22 que a primeira menção de amor aparece em Gênesis capítulo 22. Aquele Isaac foi o filho da promessa. Deus havia prometido para Abraão o Isaac e para Sara. Quando o anjo do Senhor foi dar o recado que assim seria, ela riu-se. Ela disse assim consigo mesma: terei eu ainda prazer? Porque ela já tinha cessado o costume das mulheres, já não tinha mais nenhuma tendência para a relação sexual. Nem Abraão, que era um borocochô, 100 anos, a lei da gravidade puxa tudo para baixo, não tinha possibilidade nenhuma. Mas Deus disse que desse casal sairia Isaque, uma figura de Cristo. E Deus, diz a palavra, Ele não pode mentir. E depois de um ano, quando Abraão tinha 99 anos, daqui a um ano virei e Sara vai dar à luz um filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Nasceu Isaque. A palavra fala que Abraão amou Isaque. Abraão, antes do Isaque nascer, ele não amou tanto o seu filho Ismael, mas ele amou Isaque. Então, aquele filho é um filho da promessa, da bênção de Deus para Abraão. Mas, queridos, aquele filho não tinha passado pela cruz. Altar no Antigo Testamento fala da cruz. Isaque nasceu. E a palavra fala que Abraão amou seu filho Isaque. E o que Deus fez? Deus provou a Abraão se Abraão amasse de fato o Senhor mais do que o seu filho. Ele pediu o filho: dai-me o teu filho, o teu único filho, porque Deus nem considerou Ismael como filho de Abraão, porque ele era o filho da escrava Agar. Está me entendendo? Dai-me o teu filho, o teu único filho. Mas Abraão já era pai de Ismael, então Deus nem considerou Ismael como filho de Abraão. Entende? Porque foi um filho, vamos dizer assim, de adultério. Foi um filho que estava fora da centralidade da vontade de Deus. Então nasceu Ismael, e hoje aquelas guerras que tem lá no Oriente Médio, o Estado Islâmico e tantas outras guerras que tem por lá, por causa de Ismael. E Abraão então amarrou seu filho lá, e estava mesmo para sacrificar o seu filho. Ele também cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, de onde ele recobrou seu filho. Interessante, irmãos, que Isaque, olhando para seu pai, disse assim: pai, o altar está ali, a lenha, tem o cutelo, a faca, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão disse para o seu filho Isaque: Deus proverá para ti, meu filho, um sacrifício. Este cordeiro, nós sabemos que para nós, em realidade espiritual, é Jesus Cristo. Quando João viu Jesus passando, ele disse assim, João 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Abraão, depois de ter amarrado seu filho, ia sacrificar o seu filho, Filemão 1, verso 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Presta atenção aqui, que Paulo, pelo Espírito, faz uma alusão, que Filemão, ele era uma pessoa voltado
para o Senhor, ele amava o Senhor, porque senão o Espírito Santo, se isso não fosse verdade, ele não escreveria essa verdade aqui. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, irmãos, quando nós amamos o Senhor, temos fé no Senhor, nós vamos amar a todos os nossos irmãos. E aí, presta atenção, para quê? A comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Está vendo? Irmãos, quantos bens nós temos em Cristo? Presta atenção, se Cristo é a nossa vida, se você de fato é um homem ou mulher crucificado com Cristo, você morreu. Quem vive agora é Cristo. Então, aqui está dizendo, a comunhão da tua fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Todo bem, irmãos, aqui significa, essa palavra aqui é bem forte, é todas as bênçãos estão em Cristo. Então nós temos Cristo, nós temos todo o bem, todas as bênçãos Deus colocou em Cristo, e Cristo é a nossa vida. Então, irmão, você precisa descobrir o quão abençoado, o quão abençoada você é em Cristo Jesus. Se nós descobrirmos isso, rogar ao Espírito que tira dos nossos olhos as vendas, para que possamos contemplar o Senhor, obviamente você nunca mais verá os seus lábios proferir uma murmuração, uma reclamação, uma chateação. Vamos ser entristecidos, sim, vamos sofrer, sim, bastante perdas, mas parece que quanto mais perdas nós sofremos, mais Ele acrescenta suas bênçãos em nós. Quanto mais coisas nós perdemos, nós ganhamos. No reino de Deus é assim, quanto mais nós perdemos, mais nós ganhamos. Quanto mais nós nos desgastamos, mais o mundo vai ver a nossa luz. Jesus disse lá em Mateus 5, verso 16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então eu e você, nós podemos dizer, nós nascemos para brilhar, porque nós somos um tesouro, aliás, nós temos o tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7 vai dizer o seguinte, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder, seja de Deus e não de nós. Então esse tesouro, ele brilha, mas enquanto estivermos nós, o nosso ego, determinando as coisas, esse tesouro não vai brilhar, nós não seremos abençoados como o Pai deseja que nós sejamos, porque nós somos muito tardos para ouvir a sua voz, para compreender a sua voz. Então, olha o versículo 6, que existe em nós todo o bem, todas as bênçãos em nós, para com Cristo Jesus. Você percebeu aqui, irmãos, que os redimidos, ele tem à sua disposição a riqueza, toda a riqueza espiritual do céu, que está em Cristo Jesus. Por isso que em Colossenses fala que nele reside, nele em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e ali também estão todas as bênçãos para mim e para você. Algumas pessoas, meus irmãos, com uma mentalidade carismática, vêm muitas vezes, chega para nós, fala o seguinte, essa semana eu ouvi uma coisa assim, pastor Cláudio, se você já recebeu a segunda bênção de Deus? Eu falei, não, meu irmão, ele não fala de uma segunda bênção, eu já recebi a 10ª milésima bênção dele já, não estou na segunda, já percebe? Porque Cristo é tudo, e a partir do momento, à medida que eu vou conhecendo o Senhor, Ele vai mostrando para mim e para você aquilo que nós já temos nele. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos, são bênçãos infinitas. Imagina só, você que nasceu neste mundo no pecado, você ganhou a vida de Cristo, você ganhou uma coisa chamada imortalidade.
imortalidade. Tem bênção maior do que essa? Abram comigo em 2 Timóteo, aí pertinho, no capítulo 1, no versículo 10. Volta um pouquinho para trás aí, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Veja que bênção grandiosa nós temos aqui. Que bênção infinita, porque a imortalidade, irmão, significa que nós não vamos morrer nunca mais. Vamos morrer sim, fisicamente, mas é uma vida além do túmulo. Olha que coisa linda nós temos aqui, como Jesus Cristo é maravilhoso. Veja só, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou aqui está no passado, porque a salvação já foi executada, já foi realizada, já foi consumada há mais de 2000 anos atrás. Então nos salvou. Se eu crer, eu sou uma pessoa salva e salvo para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10, versículo 28. E ninguém as arrebatará da minha mão. Lembra? Ele também disse lá em João 6, 37. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que maravilha, que segurança nós temos no nosso amado Senhor. Então ele continua dizendo que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que eu faço. Eu oro demais, eu leio muita Bíblia, eu faço isso para ter... Não, Deus não faz troca. Olha só, não conforme as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada, de novo, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, irmão, preste atenção, se você creu no Senhor, você é um homem ou mulher abençoado, antes da fundação do mundo. Você compreende isso, irmãos? O quanto que você hoje é querido pelo Pai Celestial, o quanto Ele te ama e o quanto Ele tem para dar, mas o problema é que nós não estamos ou não somos um receptáculo adequado, porque nós nos envolvemos com muitas coisas deste mundo, porque nós achamos que Deus não é suficiente. Ele é suficiente, meu irmão, minha irmã, para fazer abundar em sua vida toda sorte de bênçãos. Mas procure ter um relacionamento com Ele, procura se envolver com Ele. Quanto mais você se envolve com Ele, você vai se envolver automaticamente com os seus irmãos. Os seus irmãos, sabe o que eles são? Os nossos irmãos? Tem no livro apócrifo de Sabedoria de Salomão, é livro histórico, mas não é considerado inspirado. Livros apócrifos, lá fala que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. É livros históricos, foi Salomão quem escreveu, mas não foi considerado inspirado pela Septuaginta. Mas lá está escrito assim: quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Como é precioso para nós, o irmão, a irmã. Nós precisamos um dos outros, irmãos, para estarmos orando uns para com os outros. Conversei com a irmã que agora na entrada do local de reunião aqui, ela disse assim, louva a Deus, porque muitos irmãos oraram pelo nosso filho, né? Então, igreja é exatamente isso, é um ajudando o outro. Isso é um tesouro, é um privilégio, irmãos, e cada coisa que nós fazemos para o nosso irmão é um galardão que nós recebemos do Pai. Ele disse assim, o próprio Jesus: qualquer pessoa que dar, ainda que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, não ficará sem o galardão, sem a sua recompensa. A um desses meus pequeninos. Então, irmãos, por isso que Paulo insiste, servir uns aos outros. Percebe? Amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros. É maravilhoso, irmãos. Que privilégio Deus nos dá para servirmos uns aos outros. Isso é maravilhoso. Isso é a igreja de Cristo. É a igreja orgânica, verdadeira, genuína, sem máscara, sem esquemas de religião, sem esquemas de doutrinas, aí cada doutrinas loucas, absurdas, confusas, que são colocadas para as pessoas. Você tem, você é Deus, você precisa. Não, Deus não pede absolutamente nada. Ele nos dá primeiro. Depois, se você tiver um coração agradecido, você vai ser um doador, uma doadora.
mas Ele não força ninguém a nada. Ele quer algo que seja voluntário do nosso coração. Isso agrada o Senhor. E crê que tudo vem das suas mãos. E crê que nós devolvemos daquilo que Ele já nos concedeu. É maravilhoso demais. Então, quantas bênçãos você tem recebido? A segunda não, a milésima segunda já, e eu estou esperando as outras que Ele vai mandar. Vamos abrir, vamos ler o versículo 10 aqui. E manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, irmão, presta atenção, Ele não só acabou com a morte, Ele não só tirou a morte de nós, mas não para aqui, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, quais são as outras bênçãos que ganhamos aqui? Essas aqui são as bênçãos primeiras. Ganhamos dele o que? Salvação, saber que Ele destruiu a morte, que Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Tudo isso entrou em nós, irmãos. Eu e você, nós somos filhos eternos do Pai. Não vamos morrer mais. Agora, tem uma outra bênção que é muito interessante. A palavra fala que na presença dEle há plenitude de alegria, e a sua destra delícias perpetuamente. Irmão, você é um cristão alegre? Você é uma pessoa feliz de fato? Você tem se regozijado no Senhor? Se não é, observe a tua vida cristã, pode ter algum vazamento nela, porque Cristo, Ele não nos concede alegria. Cristo, Ele é a própria alegria. Então, a alegria que Ele nos tem. Quando o cristão não vive uma vida de alegria, ele é um contrassenso. Está certo? Todo filho de Deus em Cristo, todo cristão deve servir o Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Até na oração, vá orar: Pai, graças te dou, porque tu me ouves em Cristo. Uma expressão de louvor ao nosso Deus e Pai, porque o louvor também Ele colocou em nós. Ele diz que canta, Hebreus 2, a partir do verso 14, que cantaria louvores junto conosco no meio da congregação, louvando, exaltando o Senhor. Então, irmãos, vamos lá, Deuteronômio capítulo 1, versículo 11, quero mostrar aqui uma outra bênção tão preciosa, graças ao Senhor por isso. Tudo isso nós já temos na pessoa de Cristo Jesus. Olha só, Deuteronômio capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 11. É precioso demais, diz assim: irmãos, nós temos que também apreciar essas bênçãos que estão ocultas também no Antigo Testamento, para verificarmos que elas se tornaram reais para nós em Cristo Jesus. Esse versículo 11 é um princípio daquilo que Ele iria fazer conosco. Diz assim, Deuteronômio 1, versículo 11: o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. E agora em Cristo Jesus, Ele cumpriu isso em nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Ele vai nos abençoar, como tem muitos crentes aí malucos da cabeça. Vamos buscar as bênçãos, Para com isso, irmão. A Bíblia diz que você já é uma pessoa abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, vá buscar dele, numa relação com Ele, conhecendo quem Ele é, aí você vai descobrir as bênçãos que Ele já te abençoou, que você não sabe, né? Por exemplo, vou te falar uma coisa assim, olha, infelizmente, irmãos, nem sempre nos apropriamos daquilo que nós temos em realidade espiritual na pessoa de Cristo Jesus, porque a gente percebe que tem depois de muito tempo, muitas pessoas que já creram no Senhor, depois de muito tempo, elas estão pedindo para Deus aquilo que Ele já concedeu para elas. Algum tempo atrás, eu não vou falar quem é,
Uma pessoa orou aqui: Senhor, dai-nos do teu amor para a gente amar mais. Que pedido mais! Só que Deus é misericordioso, Ele entende. Pedindo para Deus amor? Não, não é assim. Deus já lhe concedeu o seu amor. Lembra Romanos 5, versículo 5, que diz assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações, em vossos corações, pelo Espírito Santo que vos foi outorgado, lhe foi dado. Então, o amor de Deus, Ele não nos deu, Ele derramou o seu amor em nossos corações, porque todo o amor dele está em Cristo, e Cristo está em nós. O foco do amor de Deus é Cristo, percebe, irmãos? E por causa de Cristo em nós, Ele nos ama. E por causa de Cristo em nós, Deus o Pai tem prazer em nós. E por causa de Cristo em nós, Ele nos fez seus filhos. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. Então vocês percebem aqui, irmãos? Então, muitas vezes as pessoas estão orando assim, orando para que Deus dê a elas paz. Meu Pai, me dá paz, para mim não tem paz. Jesus já nos concedeu a paz. Lembra de João 14, versículo 27? Ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele deu a paz dele, Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, quando formos tratar especificamente o estudo sobre a paz, nós vamos verificar o que é esta paz. Essa paz profunda, essa paz, irmãos, que não, este mundo, nem nada pode nos abalar, ou seja, tirar a nossa paz. Seja crise financeira, seja qualquer tipo de tragédia que venha ocorrer na sua vida, a paz não lhe será tirada, porque Ele é a nossa paz. E o reino para o qual nós fomos inseridos, lá em Isaías capítulo 7, fala que é um reino de paz sem fim. Então nós temos uma paz que ela não tem fim, mas nós vamos passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações, vamos sim, irmãos, mas a paz dele não será tirada de nós. Abra por favor em 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, que diz assim, vamos ler com bastante atenção esse versículo, porque ele é importante para nós, e temos que verificar que nós já temos essa paz, porque nós já temos o Senhor, né? Diz assim, verso 16, 2 Tessalonicenses 3,16, ora, o Senhor da paz. Por que o Senhor da paz? Porque Ele é a paz. O que é paz, irmãos? É um estado de serenidade, é um estado de tranquilidade, é um estado de uma harmonia psicológica. Eu não tenho que temer, porque Ele é a minha segurança. Eu não tenho que temer, porque Ele disse lá em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita. É Deus o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, irmão. Você entende isso, irmão? Maravilhoso demais. Então ele disse aqui, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo. Tem muita gente que vai buscar paz em anjos, né? Ah, Senhor, manda ter um anjo da guarda aqui. Não, não, o Senhor da paz, a Bíblia diz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. O que é continuamente? Todo instante, todo segundo. Continuamente a paz. Nos dias bons, nós vamos ter paz. Nos dias ruins, vamos ter paz também. Vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Irmãos, é a palavra de Deus. É Deus quem está dizendo, é o Deus que não pode mentir. Você está me entendendo isso, irmão? É precioso demais. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que não importa o que eu vou ter que enfrentar,
O que vou ter que passar? Mas eu tenho a paz dele. Ele disse em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas com a paz. Vamos ter aflições, mas temos a paz. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós em Cristo não somos vencedores coisa nenhuma. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos abençoou com a sua paz. Que coisa linda, irmãos. Como que nós podemos ser indiferentes com o nosso amado Senhor? Não tem possibilidade. Então, Ele já nos deu a paz. Se você não tem paz, você tem que avaliar a tua salvação. Porque Isaías 57, 20 e 21 diz assim, que os ímpios, os perversos, não têm paz. São como o mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Mas, não importa, irmãos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os mares se espumejam, e venha aí tsunami, ainda assim eu terei confiança, porque eu estou olhando para Ele. Ele é que faz acalmar o mar, Ele que faz os ventos cessarem. Eu vejo lá, às vezes lá no estado lá da Flórida, que tem passado ali aqueles tornados, nosso irmão Lucas está lá, e numa conversa que nós tivemos com ele falou, estou muito preocupado porque vai passar o tornado aqui. Falei, meu irmão, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Jesus estava nos barcos com os discípulos, aí quando veio o mar se esbravejou, aqueles ventos, e começou a entrar água no barco, eles foram acordar o mestre, o Senhor não se importa, vamos todos perecer, vamos morrer, o Senhor está aí dormindo. Ele disse assim para os discípulos, até quando vou estar convosco, homens de pequena fé? Eu não disse para vocês, passemos do outro lado? Vocês acham que o barco que carrega o rei do céu e do mar vai se afundar? Vai ter bastante trepidação, mas vamos chegar no porto seguro, porque eu estou no comando, no governo deste barco, e Ele está no comando, no governo das nossas vidas. Ele é o Senhor da paz. E aí a gente vê muitas notícias, tornado, etc., mas eu nunca vi alguém dizer o seguinte, nós oramos ao Senhor Jesus para que acalmasse esse tornado. Ele é o Senhor dos ventos, dos tornados, das chuvas, de tudo. Senhor, põe a tua mão de Pai e abençoa para que haja grande bonança. Às vezes esses tornados, acontecem dentro dos lares de muitas pessoas. Aquele tumulto, tempo atrás fui dar uma palestra num colégio ali, e aí conversando com aqueles adolescentes, e alguém citou a questão de Deus, que Deus cuida, falei, que bênção, e falando, tem que, senão a vida vira um inferno. Aí ele falou, olha, outro lá falou, eu sei o que é inferno. Eu falei, o que é inferno? Inferno é lá em casa. Por quê? Porque meu pai disse assim para minha mãe, eu vou sair porque eu não aguento mais ficar nesse inferno. Então lá em casa é um inferno. Eu sei que lá em casa é um inferno. Já pensou, irmãos, que coisa mais terrível? Os lares onde tem pais amargurados, os filhos nascem todos amargurados. Um lar que reina Cristo, reina o amor, a misericórdia, a graça, a paz. Os filhos vão crescer sarados, abençoados pelo Senhor. Entende, irmão? Isso é precioso demais. Então precisamos do Senhor. Não peça para Ele, irmão, aquilo que Ele já te deu. Quantas pessoas eu ouvi orando aqui mesmo, talvez por uma falta de percepção, Senhor, nos dê da sua graça. Eu sei que o Pai entende a intenção do coração da pessoa, mas irmãos, nós temos que ser filhos prudentes, filhos sábios, saber que a graça já nos foi dada em Cristo Jesus. Quer ver? Abra em 1 Coríntios 1, versículo 4. 1 Coríntios 1, verso 4. Presta atenção, que texto lindo aqui, irmãos. São tantas bênçãos que Ele tem para nos acrescentar, para nos dar, para que então o nosso coração possa verdadeiramente crescer no Senhor, com as bênçãos que nós já temos. 1 Coríntios 1, versículo 4, Paulo diz assim, pelo Espírito Santo de Deus, sempre, presta atenção nessa palavra sempre
Sempre dou graças. O que significa sempre dou graças? Ou seja, ele está dizendo aqui, eu dou graças por tudo a nosso Deus e Pai. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Presta atenção que a graça aqui, a Bíblia está dizendo que ela já foi dada, mas então em que sentido eu posso pedir para Deus a questão da graça? Se eu sei que ela já me foi dada, e se eu estou percebendo que eu estou sentindo falta de graça aqui, eu devo orar assim: Pai, revela a sua graça para que eu a contemple e possa passar por esse tempo que eu estou vivendo aqui debaixo da tua graça. Porque João, Evangelho de João 1, verso 16, está escrito assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Explica para mim o que é plenitude, irmãos. É algo pleno, completo. Cristo, todos nós temos recebido da sua plenitude. Qual que é a plenitude de Deus? Cristo. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça, porque ela é infinita, ela é maravilhosa. Conforme diz o apóstolo Pedro, 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, dessa graça plena, que vos chamou para a sua eterna glória. É mediante a graça. O que é graça? Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. E nós nem temos condições de merecer nada, mas Ele quis nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele é maravilhoso, o nosso Pai é maravilhoso. Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Nos abençoar. Quando você lê o Antigo Testamento, quando você descobre aquelas palavras, fazendo bem para nós, o que é bênção? É o favor de Deus para nós, é Deus nos abençoando, é Deus nos concedendo as suas dádivas. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é maravilhoso, é preciosíssimo demais. Então, muitas pessoas também oram para que Deus lhe traga alegria. O fruto do Espírito é alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 1 Pedro 1,18 fala que Ele é para nós a nossa alegria indizível. Indizível, que não dá para a gente expressar o que é alegria. Eu queria ter aqui um vocabulário celestial, de uma forma que pudesse, não sei, de repente até a língua dos anjos, para poder expressar o que é esta alegria indizível. Então, na nossa limitação, nós vemos 1 Pedro 1,8, alegria indizível, indizível que não dá para dizer. Então, nós vamos receber essa alegria, desfrutar dessa alegria. Sabe aqueles momentos, não sei se isso acontece com você, mas todas as vezes que eu estou a sós com Deus, o Pai, não tem como não chorar, porque é transbordante, aquela alegria invade o nosso coração, a presença dEle, então isso vem, ai gente, é a coisa mais gostosa do mundo, coisa mais linda do mundo, não tem prazer maior do que estar aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor. Hoje em dia, o problema nosso, irmãos, nós temos os nossos olhos muito enxutos, entendeu? Queremos coisas, como que se Deus fosse um Deus Papai Noel. Não, Ele vai dar as coisas para nós, mas segundo a vontade dEle, entende? Então, outros pedem para Deus assim, olha, Pai, continua abençoando as nossas mesas, as nossas refeições, para que nunca falte. Irmãos, que oração mais tacanha é essa? Que oração mais incrédula é essa? Jesus disse assim, abra comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Veja o que ele disse aqui para mim e para você, irmãos. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim, versículo 31, Mateus 6, verso 31. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque isso também está escrito, é a palavra de Deus e Deus não pode mentir. Então nós podemos crer nessa verdade. Está escrito assim, Mateus 6, 31. Portanto, aqui é Jesus quem está dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos,
Ou com que nos vestiremos? É Jesus quem está dizendo, não vos inquieteis. O que é inquietação? Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados pelo que haver de comer, beber e vestir. Então, se Ele pediu para mim não me preocupar com isso, não é nem para mim pedir para Ele isso. Continua, versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí aparecem os pregadores dizendo o seguinte, não, tem que buscar o reino, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não, que todas as coisas é essa? É comida, bebida e vestimenta. É o contexto. Você lê o contexto, o 33, buscai primeiro o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o contexto é comida, bebida e vestimenta. Nunca vai faltar para um filho de Deus comida, bebida e vestimenta. Mas e se não tiver pão? Falei uma vez aqui, não é vergonhoso para um filho de Deus não ter pão para comer. Mas é vergonhoso para o filho de Deus não ter pão para repartir, porque o nosso pão é Cristo. Ainda que este mundo venha padecer fome, e a fome pode nos atingir também. O que fazer, irmãos? Nós não temos pão para comer. Você está com fome? Então vamos colocar aqui um chip na tua mão, vamos colocar aqui um número aqui, senão você não vai poder comer. Lê Apocalipse 13. Que vai chegar uma época em que não vamos poder comprar e nem vender, se não tiver nós inseridos dentro de o esquema do governo mundial. Entende, irmãos? Mas, e aí? Será que Deus vai mentir então? Mas se eu estou com fome e não tem nada para comer, não é vergonhoso. Aí você vai experimentar aquela mesma palavra que Moisés experimentou no Antigo Testamento. Lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá com o Senhor, naquele monte. Ele subiu lá para quê? Para que Deus escrevesse os 10 mandamentos. É rapidinho, Deus é Deus. Mas por que ele ficou lá 40 dias e 40 noites? E não comeu nada, e nem bebeu nada, e nem sentiu fome de nada? Presença do Senhor. E hoje Ele está em nós. Agora, irmãos, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, não comeu nada. No final ele teve fome, porque tinha comida. Mas e se não tivesse comida? Jesus iria experimentar, e eu e você também, aquela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós podemos não ter pão para comer, mas Deus é poderoso para nos sustentar milhares de anos, milhares de séculos. Irmãos, você acha que lá na eternidade, com o Senhor, nós vamos comer alguma coisa? Não. Qual é o nosso alimento? Cristo. Abra, por favor, no Salmo 37, versículo 19. Salmo 37, versículo 19. Aqui é uma promessa, irmãos, para esses dias. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção. Salmos 37, versículo 19. Diz assim a palavra: não serão envergonhados nos dias do mal. Irmãos, então não fique preocupado com os dias do mal que vai vir sobre este mundo. Nós não seremos envergonhados, porque está escrito lá em Números 23, a partir do versículo 19, 21 e 22, que nós não seremos reputados ou contados entre as nações. Somos um povo do Senhor. Então, presta atenção, nos dias do mal, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Quem que está dizendo isso, irmão? É a palavra de Deus. Agora, se você crê, é teu. Se você não crê, vai vir dia mal, você vai ficar aí envergonhado. Vai vir o dia da fome, você vai passar fome. Lembra o povo do Egito, quando saiu lá do Egito? 40 anos. As sandálias deles se desgastaram, as vestes envelheceram. Hoje você compra aí um conga aí, você
fica 3, 4 meses com ele, um quichute, um tênis, alguma coisa, você não passa aí mais do que 6 meses, 40 anos com um tênis, andando no deserto, as roupas não se envelheceram, meu Deus! E agora, a preocupação dele é com vestimenta nossa? Sim, ele se preocupa. É com as nossas sandálias? Sim. É com o pardal que ele se preocupa? Não, mas é com nós, seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos ter os olhos abertos para aprendermos mais e mais de Cristo e saber que nele nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, quantas necessidades você tem por dia? Uma enormidade delas. Vamos ler o último texto para nós encerrarmos. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Então, Deus sabe que eu e você, nós temos muitas necessidades. E são muitas necessidades. Mas veja o que a Bíblia diz aqui, segundo Filipenses, capítulo 4, apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim, olha só, irmãos, que versículo lindo, decore ele, guarde ele no seu coração, diz assim a palavra, e o meu Deus, Filipenses 4, 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Você vê que não é nada fora de Cristo? Cada uma de vossas necessidades. Deus está dizendo em sua palavra que em Cristo Ele há de suprir cada uma de vossas necessidades. Agora, irmão, procura conhecer o Cristo que habita em você. E não se esqueça de que em Cristo, como nós lemos aqui no início, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você é filho, se você é filha, você é um abençoado, você é uma abençoada. Não é abençoado não, nem abençoada, é abençoado e abençoada em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos proporcionou para estarmos ouvindo a Tua voz, estarmos ouvindo a Tua palavra. Venha revelar o Teu Filho em nós, Pai, e abre e desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar na pessoa do Senhor Jesus Cristo todas as bênçãos que Ele conquistou para nós. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós, as nossas vidas, as nossas famílias, com boa saúde, com suprimento, porque Tu és um Pai maravilhoso. Leva-nos guardado para os nossos lares, Pai, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.